O livro de Zacarias é carregado de profecias e visões. Entrelaça-se com o de Ageu, às vezes tão harmoniosamente que poderia ter sido uma extensão do mesmo eco profético. Vivendo cerca de 500 anos antes de Cristo, Zacarias deixou um legado desafiador e misterioso, um convite à exploração das profundezas da fé e da profecia. Zacarias profetizou sobre vários temas, mas o que quero salientar nesse vídeo é sobre a traição de Jesus. Algo que o profeta narrou 500 anos antes de Jesus nascer e que se cumpriu seguindo todos os detalhes descritos. Fique conosco até o final deste vídeo e você descobrirá algumas revelações surpreendentes sobre as profecias de Zacarias. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão e fé. Em Zacarias 11, Deus é retratado como um pastor que cuida amorosamente de suas ovelhas, que representam o povo de Israel. No entanto, as ovelhas se rebelam contra o próprio Deus, rejeitando sua orientação e liderança. Essa rebelião das ovelhas simboliza a tendência do povo de Israel de se desviar dos caminhos de Deus, desobedecendo a seus mandamentos e buscando seus próprios interesses egoístas. Além disso, a visão também menciona outros pastores que estão se rebelando contra Deus, o que pode representar líderes religiosos ou governantes que estão levando o povo ainda mais para longe da vontade divina. Logo após, nos versículos 12 e 13 de Zacarias 11, nos diz o seguinte: Eu lhes disse, se lhes parece bem, paguem-me o meu salário, caso contrário, deixem-no. Então pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. E o Senhor disse-me, jogue-as para o oleiro, aquele magnífico preço pelo qual fui avaliado por eles. Então peguei as 30 moedas de prata e as joguei para o oleiro na casa do Senhor. Aqui Zacarias, se colocando como o pastor, e pede um salário pelas suas atividades pastorais. Mas os que representam o povo recusam a pagar ou oferecem um pagamento irrisório, 30 moedas de prata. Esse valor era o preço de um escravo comum na época, o que sugere um desdém ou desvalorização pelo serviço do profeta. 500 anos depois, Deus envia seu Filho Jesus Cristo, e ele separa 12 discípulos para o seguirem. E um dos seus discípulos decide trair Jesus. Seu nome, Judas Iscariotes. O que mais chama a atenção nesse acontecimento é que Judas traiu Jesus por uma quantidade de dinheiro específica descrita em Mateus 26:15. E disse, o que vocês me querem dar se eu o entregar a vocês? E lhe pesaram 30 moedas de prata. Este versículo descreve o acordo entre os principais sacerdotes e Judas Iscariotes para entregar Jesus em troca de 30 moedas de prata. Essa transação é considerada uma realização da profecia de Zacarias 11:12, onde 30 moedas de prata são mencionadas como o preço do valor de um pastor. Ou seja, tudo já estava escrito. Não só que Jesus seria traído, mas também o valor que seria pago pela traição. Porém, não acaba por aqui. Em Zacarias 11:13 nos diz, e o Senhor disse-me, jogue-as para o oleiro, aquele magnífico preço pelo qual fui avaliado por eles. Então peguei as 30 moedas de prata e as joguei para o oleiro na casa do Senhor. Ou seja, as 30 moedas de pratas recebidas seria recusada e jogada para o oleiro no templo do Senhor. Isso nos leva novamente a Judas Iscariotes, quando a Bíblia relata que ele teve remorso por ter traído Jesus e retorna para os fariseus para devolver o dinheiro que ele tinha recebido. Os fariseus não aceitaram o dinheiro e então Judas joga o dinheiro dentro do templo. Os líderes religiosos, ao encontrarem as moedas no templo, decidiram que não podiam colocá-las no tesouro sagrado.
pois era considerado dinheiro de sangue, ganho pela traição de Jesus. Em vez disso, usaram o dinheiro para comprar o campo de um oleiro, como está registrado em Mateus 27, 6, 10. Isso cumpriu novamente a profecia do Antigo Testamento, como mencionado anteriormente em Zacarias 11, 12 e 13. Outra coisa interessante a destacar sobre essas 30 moedas de prata é que no livro de Êxodo 21, 32, fala sobre o preço de um escravo. Na época em que a traição de Jesus ocorreu, 30 moedas de prata provavelmente equivaliam ao preço de um escravo comum. Isso sugere um profundo desdém ou desvalorização pelo serviço de Jesus como profeta e líder espiritual. O fato de os líderes religiosos considerarem esse valor como adequado para compensar a traição de Jesus destaca a ironia e a injustiça da situação. Essa quantia modesta reflete não apenas a falta de respeito pela vida e ensinamentos de Jesus, mas também revela a mesquinhez daqueles que estavam dispostos a entregá-lo por um preço tão baixo. A imagem de Jesus sendo vendido pelo preço de um escravo lança luz sobre a natureza da redenção que ele trouxe à humanidade. Enquanto Jesus não era um escravo no sentido literal, ele voluntariamente se submeteu a uma morte de humilhação e sofrimento para nos libertar do jugo do pecado. Ao ser vendido por 30 moedas de prata, Jesus simbolicamente assumiu o lugar do escravo, representando toda a humanidade que estava cativa ao pecado e à separação de Deus. Sua morte na cruz não apenas nos libertou do poder do pecado, mas também nos reconciliou com Deus, restaurando o relacionamento que havia sido rompido pelo pecado original. O versículo de Isaías 53:5, que fala sobre sermos sarados por suas pisaduras, ressalta como a morte sacrificial de Jesus trouxe cura espiritual e restauração para todos nós. Ele suportou o castigo que merecíamos, tornando-se uma maldição em nosso lugar, para que pudéssemos ser libertos das consequências da lei e viver em liberdade sob a graça de Deus, conforme mencionado em Gálatas 3, 13 e 39. Essa compreensão nos leva a apreciar mais profundamente o sacrifício de Jesus e a reconhecer nossa própria condição de escravidão espiritual, antes de sua intervenção redentora. É um lembrete poderoso do amor incomensurável de Deus por nós e da liberdade que temos em Cristo. Você já tinha prestado atenção nessa relação profética de Isaías e a traição de Jesus a preço de um escravo relatado 500 anos depois? Deixe nos comentários. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like, compartilhem com os amigos. Até a próxima, e que a busca pela verdade continue guiando nossas reflexões.